Olá, meu nome é Luciana Cavalcante, eu sou professora de artes e educadora antirracista. Bem-vindos ao meu canal. E o vídeo de hoje é para falar sobre literatura afro-infantil, dicas de livros para esse momento aqui do Dia das Crianças. O dia 12 já passou, mas Natal tá vindo aí. Eu não consegui fazer uma semana de vídeos como eu gostaria, né? Então eu trouxe alguns livros. Eu ia fazer assim um de cada vez, mas já existem muitos canais especializados em indicação de livros afro-infantis ou de livro afro-adulto. Então eu vou pegar assim os infantis em grupo, porque a minha filha tem muitos, né? Eu faço questão de educá-la para a diversidade. Então ela tem livros sobre a questão LGBT, sobre adoção, sobre pessoas de cor diferente, porque nós somos diversos, pessoas diferentes, porque sermos todos iguais não pode aniquilar as nossas diferenças, as nossas subjetividades, a nossa complexidade, a nossa particularidade. Haverá um dia em que eu estarei aqui apenas exibindo os livros que são recebidos, que são enviados para mim gratuitamente para fazer merchan para os meus milhares de seguidores, mas esse dia não é hoje, então todos os livros que eu estou te mostrando aqui são livros que eu ganhei, são livros que ganhei de amigos meus, são livros que eu mesma comprei, então não há aqui nenhuma propaganda bancada por ninguém, mas se quiserem me bancar, não fiquem tímidos. E vamos lá para a primeira dica, é da coedição latino-americana Mitos, Contos e Lendas da América Latina e do Caribe. Ele não é específico sobre questão racial e nem tem que ser, né, gente? A gente não precisa ficar lendo e falando sobre o racismo a vida toda, porque isso nos enjaula sempre numa mesma questão. E ele vai trazer vários contos, mitos e lendas, conforme o nome diz, por país. Então já é uma questão da criança ampliar o olhar dela, né, para os países que estão aqui perto. A nossa latinidade é algo que também nos foi roubado, né, atualmente pela colonização imperialista que nos impõe uma outra cultura que não a dos nossos países irmãos aqui perto. Então vai ter contos da Argentina, Brasil, Colômbia, Guatemala, e aí ele me ganha nas ilustrações, né? Qual a importância da criança negra ler livros sobre literatura em que existam esses personagens? É a construção do imaginário. Eu só imagino aquilo que eu vejo. Se eu não me vejo, eu não me imagino e aceito o papel que colocam para mim, que na nossa sociedade racista nunca é um papel legal. Então, quando a gente compra um livro que aqui primeiro fala da nossa latinidade e que tem nas ilustrações essas maravilhinhas aqui, ó, sem ter que falar do que ela sofre de racismo, é simplesmente um personagem num conto, a gente rompe com a narrativa da superação, a narrativa da escravidão. Esse é o primeiro livro. O segundo livro, Minha Casa é o Coração, de Sidney Bretanha, da editora Bretanha. Você compra aqui pela internet. Eu tenho um carinho imenso por esse livro, porque o Sidney entrou em contato comigo para que eu fizesse os bonequinhos, esse bonequinho, e esse é o trabalho que eu mais gostei, assim, é o boneco que eu mais gostei de fazer. Você pode ver lá no meu perfil, Lu Cavalcante Artista, onde eu coloco os meus trabalhos de arte, para não ficar muita embolação. Esse trabalhinho aqui é um dos livros mais bonitos que eu já peguei na minha vida, porque esse fundo colorido aqui, ele me ganha, assim, de um jeito, é um acabamento, é a coisa mais linda. E esse livro, além de ter um protagonista negro, ele fala de um assunto super delicado, super importante da gente tratar, da gente trabalhar, da gente pensar, que é a adoção tardia, né? Então ele vai tratar sobre esse tema sensível, mas de um modo divertido. Olha só essa ilustração maravilhosa dos povos originários. Deixa eu mostrar eles aqui, né, gente? Aqui, ó. O Sidney e o Alex Pedreira, que são os ilustradores. Olha só que maravilha. Que coisa linda essa ilustração. Tomara que dê pra ver. Porque um dia também eu terei uma equipe super profissional para poder filmar e editar os meus vídeos, mas esse dia também não é hoje, né? Enfim, gente, é
bacana pelo tema, pelo assunto. Olha só que coisa linda. Ó. Daí eu super recomendo. Vou colocar aqui no link da descrição, no Instagram, o contato com o editor e o autor para você. Se você quiser adquirir essa belezinha aqui, a temática vale muito a pena, as ilustrações são maravilhosas e a história é muito legal. Retinta. Retinta e o Pé de Jamelão é de Estevão Ribeiro com a apresentação de Elisa Lucinda. Ela é uma personagem adorável e curiosa que conta a história de um pé de jamelão que foi plantada pela sua mãe. Eu comprei esse livro de cara porque ela é retinta, né? E na dança do colorismo, as personagens retintas raramente são representadas, ficam de lado, né? E essa história, essas pessoas também precisam ser representadas. Então, essa é a terceira dica. A quinta dica de hoje é esse livrão aqui. Silvana Salerno, editora Girassol, tá? África, Contos do Rio, da Selva e da Savana. Então, a gente precisa ter um cuidado para não apresentar esse livro e reforçar uma história de uma África primitiva que está congelada nesse estágio. Sim, mas esse livro ele vai nos contar sobre a história dos griots, né? Ele vai, através dos contos, mostrar as narrativas mitológicas a partir do continente africano. E é divididinho aqui, contos do Rio, contos da selva, contos da savana, África e Brasil, muito em comum. E aí vão ter os ensinamentos. Então eu acho bonito, sim, eu acho bacana, eu acho uma exaltação. As cores, né, essa arte africana que tanto nos inspira até hoje. Só com essa ressalva de tomar o cuidado de que se fosse assim, o primeiro livro sobre a África que eu fosse falar pro meu filho, eu não compraria esse livro. Só para não transmitir, ele não tem nada de errado em si, mas só para não transmitir essa ideia de que a África tá todo mundo correndo de leão até hoje, né? O segundo maior continente do mundo, tá todo mundo correndo de leão e morando na cabana até hoje, porque não é assim que a banda toca. Tirando isso, é lindo e maravilhoso. Aí aqui atrás tem informativos sobre a África com fotos. Eu adorei esse livro. Vai falar da relação da África do Brasil, de onde vêm nossas histórias, né? A África não é um vilarejo. Aqui tem os países para você identificar. Então eu achei muito bacana, ilustrações primorosas. Primorosas. E ilustração, gente, é muito importante para conquistar, né? A criança, ilustração de Ana Lúcia, tá? Então fica aqui, África, Contos de Rio, da Selva. Essa é a minha última indicação, minha quinta indicação, na verdade, são 2 livros. O Pequeno Príncipe Preto e O Pequeno Príncipe Preto para Pequenos, do Rodrigo França, que é ator, diretor, cientista social e mais um monte de coisa. E com ilustrações da Juliana Barbosa Pereira, tá? Então, esse é um livro que tem toda uma referência ao Pequeno Príncipe, aquele Pequeno Príncipe que todo mundo conhece, né? Ele também mora num planetinha, só que a árvore é um baobá. E naquela história, o baobá é uma árvore meio do mal, que toma conta do espaço todo. Então, aqui a gente tem uma versão afrocentrada, com valores africanos. Que ilustração! Com os valores africanos, com os valores da coletividade. Tá? E eu super recomendo aqui esses bonitinhos. Então, se você gostou, curte, compartilha. Deixa aqui nos comentários os livros que você tem para indicar. Se você já tem algum livro desse, como é que foi essa sua experiência. Porque a gente tem que trocar e poder criar um referencial bacana para as nossas crianças. Obrigada por assistir e até a próxima.